Olá, vamos começar mais um podcast Jornada Socioemocional. Hoje estou aqui com a Adriana Araújo, psicóloga, e com a pedagoga Juliana Ribeiro. Tudo bem, gente? Tudo bem. Ótimo, e com você? Tudo jóia. Bom, vamos falar hoje de uma questão delicada, né, que é quando o adolescente se demonstra triste, entediado, né, e às vezes a família com muita dificuldade de lidar com essa situação, sem saber o que fazer, sem saber, né, como lidar com aquele momento. Eu queria saber de vocês, né, como que a gente pode ajudar essas famílias, o que a gente pode dizer para elas nesse momento, quando a gente identifica que o adolescente está triste, está entediado. E aí? Primeira coisa importante da gente pensar é que eu tenho que analisar exatamente a quantidade. Então, assim, ficar triste é comum? Extremamente comum, e todos nós vamos passar por esse processo. Tédio, inclusive, tem sido essencial que a gente possa vivenciá-lo, porque atualmente a gente fica o tempo inteiro em função de telas e de atividades que as nossas crianças têm vivenciado escassez de tédio. Mas o que nos preocupa mais é que geralmente quando vem o tédio e a tristeza em intensidade. E aí, como que a gente pode começar a reparar esse comportamento nos nossos filhos ou nos nossos alunos? Crianças que eram muito sociáveis começam a ficar mais isoladas, que estavam muito alegres começam a ficar mais tristes e individuais. Então, assim, são alguns sinais que a gente pode começar prestando atenção, sabe? E a partir do momento que a gente percebe que está exagerado, né? Sim. Porque também tem essa questão, a gente não quer que fique triste, fica um pouquinho, você já fica ali. Nossa, você está triste? O que foi? Aí o adolescente também já percebe que chamou atenção, reforça esse comportamento, né? Sim. Então, nesse momento que a gente percebe que não, o negócio está exagerado, está isolado demais, está triste demais, está entediado demais, o que a gente deve fazer? O ideal é procurar um profissional especializado, ou se estiver, por exemplo, na nossa escola, nos procurar orientação educacional, para que a gente possa escutar essas crianças, escutar esses adolescentes e perceber se de fato está intenso demais essa tristeza, ou se ela está normal, né? Porque os meninos eles vivenciam tantos períodos de luto, né? O luto da infância para a adolescência, depois da adolescência para a fase adulta. Então, assim, precisa de uma escuta mais especializada. Não, bacana. Isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigada. Ô, Juliana, e o papel da escola nesse momento? Né? Essa parceria de família e escola. Como é que a escola pode ajudar? Então, você falou uma palavra que para mim é muito importante, que é a parceria. Né? A parceria da família com a escola traz para a gente uma tranquilidade de que a gente vai atingir o nosso objetivo, que é o aluno, né, que é o filho. Então, lá no Colégio Arnaldo, quando a gente percebe esses sinais, a gente primeiro acolhe a criança. Né? Então, ou quando o professor traz, sinaliza, ou quando a família aponta que já existe uma preocupação, os próprios colegas costumam trazer uma preocupação com um ou com outro, né? Então a gente tem esse cuidado de fazer esse acolhimento. Então acolhemos os meninos, conversamos, depois chamamos as famílias para ver se eles já perceberam, se tem algo que eles têm para trazer para a gente, porque muitas vezes as famílias esperam que a gente aponte um sinal para trazer algo que ainda a gente não conhece, acontece muito. E a gente tem também lá no colégio o plantão psicológico, que nos auxilia. O que é o plantão psicológico? É um projeto que nós temos junto com a Faculdade Arnaldo, onde os próprios meninos, eles têm a liberdade de ir lá, colocar o nome e eles são atendidos ali para atender uma necessidade, né? Como o próprio nome diz, plantão psicológico, ele está lá durante o período da escola, onde os meninos podem ser atendidos e tem tido, assim, sucesso absoluto. Os meninos estão começando a aprender a lidar com as emoções, né? Que eu penso que isso que precisa, como a Adriana trouxe, né? Tem emoções boas, tem emoções ruins, que são naturais e que a gente precisa aprender a lidar com elas. Na verdade, né? A verdade é que quanto mais se fala, né? Quanto mais a gente reconhece as emoções, quanto a gente mais conversa sobre elas, mais a gente vai se conhecendo, né? Nós vamos nos conhecendo e melhorando aí, né? A cada dia. Isso mesmo.
Eu queria, Adriana, que você falasse um pouquinho a respeito desse sentimento, Sim. o sentimento da raiva, né, em crianças e jovens. Ótimo. A raiva, a gente pode pensar nela assim, porque quando alguém fala de raiva, a gente olha para ela como se ela fosse extremamente negativa. Mas, mais uma vez, para qualquer coisa na vida, a gente tem que olhar e analisar o contexto. A raiva, ela faz parte de um sentimento humano e é de um sentimento primário. E a gente aprendeu ela desde a época dos homens das cavernas. E nós a aprendemos porque a gente queria se defender e controlar as questões. Então, um dos âmagos da raiva é a nossa necessidade de controle. Então, a primeira coisa é falar com os nossos filhos, com as nossas crianças e adolescentes que sentir raiva é normal. A questão é a intensidade dela. Então, vamos ensinar para as nossas crianças que elas podem sentir raiva, mas tem maneiras dela lidar para que elas não se destruam e nem destruam as pessoas que estão ao lado. Porque hoje uma das questões fundamentais para que a gente trabalha na Escola Arnaldo é a questão da empatia. Então, a gente precisa ajudar os meninos a desenvolver o sentimento deles, porque todas as vezes que a gente fala que tá errado, não pode sentir raiva e tudo mais, a criança ela armazena aquilo. E quando ela armazena, ela bloqueia, e aí o sentimento vem mais forte. Então, a ideia é falar que é normal e ensinar técnicas para poder usar, né? Que tipo de técnica assim, você acha que nos ajuda com a raiva? Primeira coisa, a questão do autoconhecimento, né? Porque na medida em que eu percebo que eu tô diferente naquele meu movimento, naquele meu sentimento, é pensar, por que eu tô sentindo isso? Ah, então isso é raiva. Por quê? Porque eu tô querendo controlar? Será que eu tô querendo controlar um namorado? Será que eu tô querendo controlar o que o professor tá passando em sala de aula? E aí, na hora que eu percebo isso, começar a pensar assim, a gente não tem controle sobre nada nessa vida. E aí, se permitir respirar devagar e focar naquilo que é possível controlar. Ah, bacana. Né? Juliana, e no colégio? Como que acontece esse trabalho com os sentimentos, né? A raiva é um exemplo. Sim. Mas, de uma maneira geral, e com foco nesse nosso assunto de hoje, como é que é o trabalho com a raiva e outros sentimentos no Colégio Arnaldo? Sim. Então, nós temos no Colégio Arnaldo uma matriz de habilidades socioemocionais. Então, essa matriz, ela norteia todo o nosso trabalho, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, nós temos ali 2, 3, 4 habilidades para desenvolver ao longo do ano. Né? Essas habilidades são aquelas que vão nortear o trabalho. Não significa que a gente não pode trabalhar com outras, que vêm de necessidade da turma, ou uma necessidade individual vivida por um aluno daquele grupo, ou quando algum professor traz algo específico que precisa ser trabalhado, aí a gente traz e agrega essas habilidades também junto com essa da matriz. Cada ano ou série tem o seu conjunto de 3, é isso? Tem, isso, 2 ou 3. Então, por exemplo, a gente tem lá, no 6º ano, a gente tem 2 habilidades que são responsabilidade e letramento digital. Então, nós trabalhamos com os meninos, iniciamos esse ano o trabalho com letramento digital, então a gente elabora o conceito com eles, o que é o letramento digital, a gente trabalha ali no dia a dia deles, como que eles vivenciam isso, se eles identificam, quais são as dificuldades diante dessa habilidade. E aí, junto com esse trabalho que a orientação faz, como entrada, né, mensal nas salas de aula para a gente trabalhar esse conceito, nós passamos para os professores essa matriz, então eles têm a consciência, né, eles sabem qual é a habilidade que deve ser trabalhada em cada turma, para poder desenvolver dentro do seu componente curricular algo que tem junto com a habilidade socioemocional também. Por exemplo, no caso da raiva, esse sentimento, né, habilidades como o autoconhecimento, o autocontrole, que fazem parte da matriz, são trabalhadas. São trabalhados. Por exemplo, a gente pode trabalhar a compaixão, a gente pode trabalhar o conhecimento de si mesmo, né? Como que ele faz? Porque tudo parte do princípio que a gente tem que conhecer o que a gente tem. Como que nós somos, né? Porque a raiva pode ser que você sinta a raiva de uma forma, a Adriana de outra, eu de outra, então eu preciso identificar aqueles momentos de raiva. É muito comum quando a gente recebe os alunos lá na sala, que eles falam assim, mas eu fiz isso porque eu fiquei com raiva. Tá, mas e aí? Você já sabe quando que você fica com raiva, o que você precisa fazer? Então, primeiro você precisa identificar o momento de raiva, o que te causa, né? O que vai te tirando dessa tranquilidade para você conseguir trabalhar.
E aí a gente fala muito com os meninos assim, é comum sentir raiva, né? Às vezes o outro me irrita, mas eu tenho que ter controle sobre isso, que é a gestão da emoção, né? Eu preciso ter controle da minha emoção. Então a gente trabalha muito sobre esse autocontrole. Vou buscar uma emoção que dentro de casa ela bate sempre que vai ter uma prova, que é essa emoção pré-prova, né? Durante os anos, né, que o aluno vai... Imagina, o aluno que está entrando no ensino médio, próximo do Enem, aquilo vai apertando. O aluno chegou do 5º ano para o 6º ano, novidades, provas, né? Todas essas experiências, né, e essa ansiedade pré-prova, né, a gente precisa pensar um pouquinho sobre elas. E como é que a gente pode ajudar as famílias nesse momento, Adriana? Eu gosto de pensar que a ansiedade é quando a gente está vivendo a questão do futuro e não necessariamente o presente. Vou falar uma coisa bem piegas, mas é porque tem algumas coisas piegas que ficam, né? Que marcam a gente. Todos os dias a gente recebe um presente. Como que vocês têm feito com seus presentes? Você tem desembrulhado e olhado o que há dentro? Ou você faz igual festa de pessoa com classe média alta, sabe? Que tem um baú grande, você guarda aquele tanto de presente lá dentro e desembrulha outro dia. Por que eu tô brincando com isso? Porque os nossos presentes, eles têm que ser desembrulhados no momento que a gente recebe. E aí, os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas têm que perceber assim, olha, eu tô aqui agora, eu tô com medo da prova. Mas o que é a ansiedade? É o meu medo do que vai acontecer na hora que eu estiver fazendo a prova. Então, deixa eu focar naquilo que é importante para mim. E o que é importante? Eu prestar atenção no professor, eu poder estudar, fazer os para-casas, fazer as atividades. Então, isso vai me dando mais segurança. Na medida em que eu começo a ficar mais segura, eu fico com menos medo do futuro, sabe? Eu acho que ele é bem legal desse jeito. Por aí mesmo, né? Então, a gente está sempre falando, né, mostrando Sim. que é mais... preocupação com o futuro, né? E focar no presente. Sim. Ao invés de falar da preocupação com o futuro, falar do foco no presente. Sim. Né? Que é muito mais importante. Sim, muito mais. Isso aí. E aí, Juliana, e o colégio? Como é que o colégio trabalha, né, com nossos adolescentes aí do Fundamental 2 e médio, né, que você é orientadora educacional desse segmento, nessa preparação pré-prova, né, no controle emocional, né, ajudando nossos alunos nisso aí? Essa é uma questão que eu brinco muito, que dia de prova deveria ser um dia mais tranquilo, que estão todos dentro de sala fazendo prova, mas na verdade não é. Então, nós temos trabalhado no colégio muito com a preparação para a prova, que vai do planejamento de estudos, do hábito de fazer o dever de casa, do hábito de realizar os exercícios, até chegar na prova, né? Eu brinco muito com eles, eu traço uma linha do tempo e falo, a prova está lá no final, mas a gente precisa pensar no início. Então, se eu fiz o primeiro passo, que é prestar atenção na aula, se eu fiz o segundo, que é fazer os meus deveres de casa, se eu fiz o terceiro, que é tirar dúvida com o professor, na hora que eu chego na prova, aquela ansiedade que estava lá no início, ela vai diminuindo ao longo do tempo, porque cada um vai se sentindo mais preparado. Então, nós temos trabalhado muito com esse pré-prova dessa forma. E temos observado que tem diminuído, né, essa ansiedade para a prova. E eles mesmos falam, nossa, hoje eu estou tranquilo, porque eu estou sabendo a matéria toda. Então é muito comum a gente ouvir isso dos meninos. Sim, trazendo o que a Adriana falou, né? Então, ao invés de focar na prova que está vindo, vou focar no exercício que eu tenho que fazer. Exato. Né? Vou focar na atenção que eu tenho que ter na sala, vou focar no trabalho que foi, né, proposto para ser entregue, né, para fazer um bom trabalho, para fazer uma atividade bacana, um exercício, um dever de casa bem feito, não é isso? Sim. E tem também, né, El, daquelas questões que influenciam, assim, a questão física, biológica dos meninos, né, mental, que é dormir bem à noite, que antecede o dia da prova, né, ter menos tempo de tela para ele ficar mais tranquilo, né, uma alimentação mais leve, mais saudável, para poder não sentir tanto sono, ficar assim tanto... mais lento, né? Então, tudo isso a gente traz junto com esse preparo. E me conta aqui, com relação ao trabalho que o colégio realiza com os nossos jovens, nessas emoções pré-prova, como se não bastasse já, né, a cobrança de um futuro, né, universitário, profissional,
ainda temos aí reportagens, saiu inscrição para o Enem, prova do Enem, tantos participantes, vão ser tantos dias, e aí como é que faz, como é que deixa de fazer, tudo isso que o aluno da terceira série do ensino médio, né, os terceirões, estão vivenciando. O colégio tem um trabalho mais direcionado para essa preparação emocional para o Enem, que é uma grande avaliação, uma grande prova, vamos dizer assim? Sim. Temos sim, Eldo. Nós temos feito aulões com os meninos, né, que são aulões com os professores, já com foco no Enem, e junto com os aulões nós intercalamos o trabalho com habilidade socioemocional com o trabalho cognitivo, né, com o trabalho do desenvolvimento ali do conteúdo mesmo. Então, nós temos feito, né, em meses intercalados, esse trabalho de gestão da ansiedade, né, do preparo. Chamamos os meninos para poder fazer com eles também, assim, uma análise, qual o curso que ele vai fazer, quanto que ele precisa, qual que é a nota de corte dele no Enem, né, e que ele não pode perder o foco, ele vai ter o Enem, mas que ele precisa passar na terceira série, né, que ele precisa preparar muito bem para ele chegar lá e dar conta. E tem também a questão de uma técnica que a gente usa dentro da escola, que é o Acalme-se, né, Ju? Que é uma técnica behaviorista que a gente utiliza quando a criança já chega pra gente em uma crise de ansiedade. Porque isso a gente vivencia todos os dias, né, Ju? E aí, quando eles chegam, a gente ensina essa técnica e usa a técnica com eles. E é muito bacana você ver o resultado, porque o resultado vem muito rápido. Essa técnica, Acalme-se, é um acróstico e cada letra significa um passo que a pessoa tem que dar. Então, o primeiro A do Acalme-se é aceitar que ela pode estar ansiosa, como nós já havíamos falado em outras vezes, né? Todas as emoções, elas são importantes, a gente só tem que perceber se ela está exagerada ou se ela está tranquila. E no caso, quando as crianças chegam para mim, gente geralmente está bem exagerada, né, Ju? E aí, o que acontece? O primeiro A é aceitar que pode estar ansioso, o segundo, aí depois vem o C, do Acalme-se, que é contemplar as coisas ao redor, ou seja, se eu estou ansiosa com uma questão, eu não vou focar naquela temática, eu vou pensar em alguma coisa que eu gosto, porque aí eu vou me libertar um pouco daquela situação. E aí depois começa um pouco de técnica de respiração, e a gente vai fazendo isso com os meninos, a gente percebe o tanto que eles vão se acalmando, sabe? Então é bem bacana, assim, o nosso trabalho lá dentro do colégio. Fico feliz de ver, né? Você falando com tanto prazer, né, de poder ajudar mesmo, esse apoio que é dado, esse lado emocional dos nossos jovens. Sim. Gente, muito obrigado. Né? Foi um prazer. Nós agradecemos. A gente continua aí em outros, né, momentos conversando um pouco mais sobre esses assuntos tão importantes. Maravilha, muito obrigada. Obrigado, gente. E a gente continua, né, com os nossos podcasts da Jornada Socioemocional, contando aí com suas sugestões, coloquem aí para nós, né, alguns temas que a gente pode também conversar aqui. Muito obrigado, tchau, tchau.